E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Esteto Podcast, feito por estudantes para levar conhecimento e curiosidades para profissionais da saúde, acadêmicos e população em geral. Eu sou Iago Souza. Eu sou Juan Caleb. E estamos aqui hoje com a doutora Marcélia Mascarenhas para a gente falar um pouquinho sobre emagrecimento. Doutora, por favor, se apresente. Obrigada pelo convite, para falar de um tema que eu super amo, né? E que a gente pode até falar ao longo do podcast, que nem sempre foi assim. Então, eu sou a Marcélia, eu sou endocrinologista, né? Tenho formação pela Universidade de Gurupi, UNIG, tenho residência em clínica médica pela UFT e residência em endocrinologia e metabologia pelo Hospital Federal de Servidores do Estado do Rio de Janeiro. E título em endocrinologia e metabologia pela ESBEM. E hoje, a principal parte do meu consultório, que eu faço em redes sociais, é justamente sobre emagrecimento, tratamento de sobrepeso, obesidade e mudança de estilo de vida. Ótimo. Ok. Para iniciar nossa conversa, doutora, por que emagrecer é algo tão difícil e, ao mesmo tempo, tão cobrado socialmente? É super difícil porque é antifisiológico, né? Então, se a gente for pensar, toda a nossa parte cerebral que mantém a nossa energia, o nosso peso, é lá da época das cavernas. Então, o nosso hipotálamo, ele tem certeza que hoje, na hora do almoço, a gente precisou sair para caçar um mamute. Ele não sabe que a gente consegue pedir comida pelo telefone. Então, o processo de emagrecimento, ele é contra a fisiologia. Então, quando o paciente chega e fala assim, eu tenho dificuldade para emagrecer, bem-vindo ao mundo, quase todos vão ter dificuldade para emagrecer. Isso é um processo que a gente está indo completamente contra o nosso corpo. O ser humano, ele sabe fazer uma coisa como ninguém, acumular gordura. Existe uma pressão social? Talvez sim, e nesse meio tempo entre pressão social e não pressão social, ficou muito a obesidade como uma questão de escolha. Né? E a gente perdeu muito a questão de doença. Então, a obesidade não é simplesmente para quem quer, é para quem pode. A gente tem uma genética favorável e mais um ambiente que a gente vive que é tão, vamos dizer assim, favorável a todo mundo ganhar peso. E, doutora, quando que o emagrecimento ele deixa de ser uma questão de saúde e passa a ser uma questão de doença e também como que a estética ela se correlaciona com o meio da obesidade? A gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, né? Porque quando a gente fala de emagrecimento para tratamento de sobrepeso e obesidade, a gente está falando de doença. Outra coisa é emagrecimento estético. Então, existe uma confusão super comum em relação a isso. Eu vou ter um casamento no próximo mês, eu quero perder 3 quilos, eu vou me medicar. Eu tenho uma praia daqui a alguns meses e é completamente diferente. E como, infelizmente, agora houve uma mudança até em relação às medicações, todo mundo tinha acesso a qualquer remédio, se a gente for ver hoje o que mais se fala em rede social, revista, que tá assim sempre em alta é o quê? Emagrecimento, dieta, suplemento. Esse aqui faz você perder não sei quantos quilos em um mínimo de tempo possível. As canetinhas. Canetas para todo mundo, para quem precisa, para quem não precisa, né? Então, perdeu-se muito o senso do que é tratar uma doença realmente e o que é estética. Não que estética não seja importante, porque é uma coisa que a gente pode até falar mais para frente. Também é importante. Muito se fala na rede social sobre dietas muito extenuantes, mas quais são os pilares reais do emagrecimento? Tanto é que eu tô com a camiseta, eu literalmente visto o que eu falo, né, que é o Sustentavelmente, que é um programa onde eu sempre falo pro meu paciente, emagrecer, todo mundo já emagreceu em algum momento da vida. A grande dificuldade é a manutenção do peso perdido, tanto por uma questão fisiológica, mas principalmente por uma mudança de estilo de vida e comportamento. Então, quando você pergunta para mim em relação a pilares, alguns pilares eles precisam ser inegociáveis quando a gente fala em emagrecimento sustentável. Então, não tem como falar de emagrecimento sem falar sobre alimentação, tanto do ponto de vista de qualidade quanto quantidade, né? Não tem como não falar de exercício físico, né? Então, orientar esse paciente de uma forma adequada. Não tem como não falar sobre tóxicos de uma forma em geral, bebida alcoólica, cigarro, por ser principalmente drogas lícitas, passam muito desapercebidas. Eu bebo só um pouquinho, e a pessoa não tem noção real da quantidade que ela consome. Gerenciamento de estresse, então hoje todo mundo vive num ciclo dopaminérgico, então é tudo muito imediato, é muito para ontem. Então são pessoas que não têm válvula de escape. A minha válvula de escape é
A comida, o sedentarismo. Eu sentar no sofá, ver um Netflix com um pacotão de pipoca, chocolate e afins. Relacionamentos. Os relacionamentos são muito importantes. Então, se a gente for pegar Blue Zones, que são as áreas do mundo onde a gente tem a maior expectativa de vida, o relacionamento interpessoal, ele está relacionado de forma direta com longevidade. Então, esses são pilares básicos que não tem como a gente falar de emagrecimento sustentável sem falar sobre eles, porque também não dá mais, em 2025, pra gente falar que para você perder peso, você precisa simplesmente comer menos e fazer mais exercício. Isso não vai ter sucesso, né? Não vai ser sustentável. É até interessante que a senhora comentou. Eu estava escutando um podcast e aí falou realmente essa questão do relacionamento interpessoal e o quanto que o Covid impactou, e a gente está vendo o reflexo disso agora, né? Porque o que aconteceu? A gente teve que ficar em isolamento e aí ele fez até um comparativo que décadas atrás, anos 70, anos 80, por mais que a gente tinha passado por algumas crises epidêmicas e tal, a gente ficava em isolamento, mas a gente fazia alguma coisa, né? Sempre estava ativo. E a comida a gente teria que preparar. Só que no advento do Covid, a gente já tinha facilidade de pegar o celular e pedir comida, né? Então parece que realmente isso impactou muito, tanto que acho que a obesidade no Brasil no pós-Covid, eu não sei em dados percentuais, mas eu creio que deve ter aumentado bastante, né? Não, com certeza. Para o consultório, como foi o seu processo de ganho de peso para a gente tentar entender essa história natural de ganho de peso? A pandemia é um marco. Na pandemia aconteceu isso. E aconteceu isso porque pedia-se mais delivery e também porque as pessoas começaram a cozinhar mais. Algumas famílias começaram a fazer mais comida em casa. E era um período de extrema incerteza, tristeza, sofrimento, perdas. E eu sempre costumo dizer que seria ótimo a gente gerenciar o nosso estresse indo para uma viagem para Maldivas, mas a geladeira está mais próxima. O iFood está na palma da nossa mão. Então a comida, ela é um conforto muito rápido. E voltando isso da pandemia que você falou, é interessante que a gente consegue ver algumas mudanças. O início da pandemia que trouxe todo mundo para dentro de casa, essas pessoas não sabiam conviver mais. Porque todo mundo tinha sua vida, trabalho, era mal à noite que se viam, então essas famílias começaram a ter que reaprender a conviver. Em contrapartida, a gente ficou muito mais ligado em quê? Rede social. Então, pós-pandemia, a gente tem dificuldade, a gente consegue observar dificuldade nesse relacionamento fora tela, né? As pessoas têm dificuldade em relação a isso. Então, eu costumo dizer, hoje, se é seu aniversário, quantas pessoas ligam para você no seu aniversário? Ligação. Não mandar um áudio ou uma mensagem no WhatsApp ou uma ligação de vídeo, né? Isso não acontece mais. Então, a gente fica cada vez mais preso à tecnologia e esse convívio social, né? Essa relação interpessoal vai diminuindo cada vez mais, e isso tem impacto na nossa qualidade de vida, longevidade e saúde. A gente falou ali um pouco antes sobre as canetinhas, né? Vamos falar, acho que é um assunto que todo mundo gosta de ouvir, tem interesse, um pouco polêmico também. Como que bom, vamos dar nomes, né? Porque o pessoal conhece pelo nome, não pelo princípio ativo. A Ozempic, o Wegovy, Mounjaro. Como que essas canetas estão impactando, como que elas funcionam, para quem que elas são indicadas? Conte um pouquinho para nós. Esses medicamentos são sensacionais. Eles vieram revolucionar mesmo o tratamento de sobrepeso, obesidade, diabetes, né? Porque todas elas elas surgiram para tratamento de diabetes. E ao iniciar as medicações, a gente viu, além de controlar a glicemia, esse paciente perde peso, vamos estudar mais. E aí a gente foi evoluindo. E é o primeiro ano nos Estados Unidos que a gente não tem uma crescente no número de obesidade, graças às canetas. Então é sensacional. Eu costumo dizer que geralmente a gente tem uma doença e acha um remédio. Com essas canetas a gente tinha uma doença, achou o remédio, e hoje a gente acha doença para esse remédio. Então todo dia a gente tem um estudo novo falando de algum benefício. Só que ficou popular, ficou na boca de todo mundo, né? E aí a gente banaliza uma medicação extremamente importante que tem resultados sensacionais para quem não precisa usar. É o que a gente fala muitas vezes do emagrecimento estético. Eu preciso viajar, eu vou usar um mês. Então, essas medicações, elas agem dando mais saciedade, né? Então, análogos de GLP-1 ou duplo, né? Como o Mounjaro, tirzepatida, GLP-1 e GIP. Então, elas agem dando mais saciedade para esse paciente, por vezes mudando até o comportamento alimentar.
através de controle de glicemia. Então, são medicações sensacionais. Mas eu sempre gosto de falar, não é porque seu amigo, a sua vizinha está usando, significa que essa medicação é para você. E lembrar que qualquer remédio tem benefício, sim, mas tem efeito colateral. Então, a automedicação pode trazer um problema que até então você não tinha. Perfeito, é um medicamento bastante útil, mas queríamos saber neste momento sobre os riscos do uso indiscriminado dessas medicações. Apesar da gente ter estudos robustos falando em segurança cardiovascular, renal, são medicações, né? Então, desde o uso indevido de dose, então muitas vezes a gente observa paciente usando dose que não é prescrita, então são medicações, a maioria delas de uso semanal, tirando liraglutida, né? Mas todos os outros são semanais. A gente vê, vez ou outra, paciente usando mais de uma vez na semana. Excesso de dose, de uma vez eu quero um resultado muito rápido. Então, uma dose muito alta de uma única vez. E os principais efeitos colaterais de trato gastrointestinal. Então, náusea, vômito, diarreia. Alguns relatos de casos de pancreatite, mas não é tão comum. Mas a gente pode ter. Com qualquer pessoa, né? Por isso que é tão importante o acompanhamento prévio e ir ajustando a dose de acordo com a tolerabilidade desse paciente. Doutora, eu tenho uma paciente, ela tá ali com o franco um pouquinho aumentado, aí tem uma viagem para fazer, começa a fazer o uso da caneta. Eu tava vendo que também há casos de sarcopenia envolvida com o uso das canetas. O que seria essa sarcopenia? Qual que é o prejuízo que o uso da caneta de forma indiscriminada vai trazer para esse público que acaba utilizando para o meio estético, né? Além da sarcopenia, tem alguma outra coisa que vai ocasionar e trazer esse prejuízo? Então, o que a gente precisa entender? Como a gente falou que um processo de emagrecimento ele não é fisiológico, se eu penso apenas em calorias e não estou controlando a minha qualidade alimentar do ponto de vista de proteína e treino, você não vai emagrecer, você vai perder peso, você vai perder músculo. Então, o nosso corpo é o quê? Excelente em armazenar gordura, porque ele acha que a gente precisa ir para caça. Então, ele joga o músculo primeiro e vai guardando gordura. É o que a gente vê os casos de obesidade sarcopênica. Então, é um paciente com quadro de obesidade, mas quando você vai fazer avaliação muscular, esse paciente não tem tanto de força com adipômetro, ele não consegue. E se o paciente começa a usar essas medicações, eu só uso o remédio, e aí doses muito elevadas, que pode fazer até quase um quadro de anorexia, o paciente não consegue comer, ele vai perder peso, mas ele vai perder massa muscular. E aí ele pode entrar com um estado de sarcopenia, de perda de força muscular e qualidade muscular. Isso pode acontecer com qualquer tipo de dieta, cirurgia bariátrica, medicamento que esteja usando com o fim de perda de peso. Por isso que usar só o remédio, só fazer a cirurgia, só fazer uma dieta muito louca aí, sabe, super restritiva, vai fazer você perder peso, mas às custas de músculo, se você não tiver o básico bem feito. Falamos aqui das possíveis prejuízos, malefícios dessa medicação e queríamos saber sobre a sua opinião como especialista do uso indiscriminado pelas recomendações de influências digitais com essa caneta. Quais são os impactos socialmente falando? Justamente por ter criado na moda, né, eu falo que a gente tem onda, principalmente dentro da endocrinologia e dentro do emagrecimento. Se a gente for ver, a gente tem períodos de onda, sempre tem o do momento. Então, como eles tornam isso muito popular e realmente traz resultado muito significativo, banaliza. Então, é como se todo mundo tivesse que usar, todo mundo precisa usar. E por vezes, parece como se fosse um caminho mais fácil. E que aquilo que precisa ser feito, não necessariamente eu preciso fazer. Só eu usar a medicação vai resolver o meu problema. E aí a gente volta, o grande problema é o que a gente tem hoje. Inúmeras pessoas que usaram, perderam, ganharam peso de novo, voltaram a usar, não tem o mesmo resultado e fica nesse ciclo infinito. E principalmente quando a gente fala em rede social, criando aquela imagem daquela pessoa que não é você. E não vai ser você. Então, o principal comparativo que você precisa ter é com você mesmo. O que o outro fez, deixou de fazer, usou, deu resultado, é outra realidade. Então, eu acredito que o principal prejuízo é uma das coisas que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a gente tenta muito, tanto é que começou a mudar agora, retenção de receita, né? Não dá para comprar quem quiser, tem que ter receita, você tem que passar um médico, você tem que ter um acompanhamento, justamente para a gente ter
um limiar aí, colocar, opa, não é tão simples assim, não é para todo mundo e nem todo mundo deve usar. Eu vi que foi uma grande conquista, né, para nós Nossa, médicos, né, demais. para os médicos que já estão e nossos futuros médicos. Acho que essa questão de segurar o paciente ali com a retenção de receita, né? Porque eu lembro, eu trabalhei em farmácia já, e quantas vezes eu via a mãe comprando uma caneta para a filha comprando uma caneta, e daí a gente ali, às vezes tinha intimidade um pouco mais, perguntava se fazia atividade física e tudo. Não, usa caneta porque uma vizinha me indicou. Aí, com a caneta eu consigo ainda comer aquela minha pizza, não sei o quê, porque coloca toda a confiança na caneta, mas esquece, eu acho que dos principais, que são aqueles pilares que a senhora comentou, né? A medicação fica como uma bengala. Essa bengala uma hora cai. Você vai ter que andar só. E E aí ela você vai, não consegue. e ela E vai aí pegar, né? vai. Porque a gente tá falando de algo que não é fisiológico, perder peso. Então, perdi 20 quilos, 10 quilos, parabéns. Agora que começa a luta, manter ele. E, doutor, então, assim, o emagrecer ele deve ser um processo individualizado. Como que seria esse processo? Seria só o papel do endócrino ou teria uma equipe por trás também te auxiliando nessa individualização? Mundo fantástico. O ideal é que a gente tivesse realmente uma equipe, porque faz total sentido, né? O endocrinologista, tanto do ponto de vista hormonal, de comportamento, psicólogo, muitas vezes esses pacientes eles têm transtornos alimentares e uma relação disfuncional com a comida. Então, um paciente que tem obesidade, ele não vem fazendo dieta de agora, é uma vida inteira. Né? Então, ele está sendo cobrado desde a infância, pelos familiares e tudo mais. Então, ele precisa de um acompanhamento, porque ele cria realmente uma relação completamente disfuncional com a comida. Educador físico, fundamental, que a gente acabou de falar, sem músculo ninguém vai para frente, né? É extremamente necessário para a manutenção do peso perdido. E todo mundo que esteja empenhado em tratar a obesidade, sobrepeso e mudança de estilo de vida como um contínuo. Né? Tudo isso é necessário. E sim, a medicação. A medicação se faz necessária, ela revolucionou aí. Eu lembro quando eu saí da residência, tinha acabado de surgir a liraglutida, então a gente era o Victoza. Nossa, que transformador. Então, de lá para cá, quanta medicação nova a gente tem, enquanto a gente avançou nisso. Mas se a gente for pensar num combo perfeito, um nutricionista também, né, que eu acho que se te falar, a gente precisa disso. Então, controle psicológico, porque a gente tem uma relação muitas vezes disfuncional com a comida, nutrição, educador físico e endocrinologista. Seria perfeito. Muito bom. E quais são os maiores mitos que a senhora ouve dentro do consultório? Jejum para todo mundo, pão engorda, arroz, misericórdia, não pode comer, né? Então, não pode comer chocolate, tem que cortar o arroz, tem que cortar o jantar. Então, na verdade, o que a gente fala é que a gente tem realmente, vem criando ovo, né? Se a gente for pegar o exemplo do ovo, né? Uma época, tudo de ovo. Não, o ovo não pode de jeito nenhum. Então, a gente cria uma relação completamente disfuncional com a comida. E não é incomum isso, as pessoas terem medo de comida de verdade. Eu gosto de usar esse termo comida de verdade para eu falo que o que a natureza deu pra gente. Então as pessoas trocam um prato de arroz, feijão, carne, legume, verdura por algum industrializado fit. Não tem sentido nenhum nisso. Então, se a gente for ver, a gente teve um aumento da obesidade a partir da década de 70. Então, você pega a foto aí e joga no Google, praia daquela época, você não via quase ninguém com sobrepeso e obesidade. Porque começa um boom de ultraprocessados e industrializados. Então, se a gente for ver nossos avós, o que eles comiam? Comida, gente. Comia arroz no almoço, comia no jantar, comia mais cedo, né? Então, assim, o principal mito que tem que passar fome para emagrecer? Mentira, você não precisa morrer de fome nem comer pouquinho. Comer comida de passarinho, né? Eu falo que tem que comer muito pouquinho para emagrecer. Isso não é uma verdade. Segundo, você não precisa tirar o seu arroz para emagrecer. Muito menos parar de comer seu pão. Né? E muito menos tem que fazer jejum, né? Então, na verdade, o que as pessoas precisam aprender é ter uma relação saudável com a comida e saber por que elas comem. Isso é um ponto extremamente importante. Porque se a gente for parar para pensar e a gente mesmo fazer assim uma retrospectiva, qual foi a última vez que você comeu com fome real mesmo? Não, eu tô com muita fome. Raramente isso acontece. A gente come porque chegou a hora do almoço, a gente come porque viu a comida. Vai ter um coffee aqui agora. Vamos comer. A gente come porque você tá rolando
no seu celular e vem uma propaganda do iFood com a promoção hoje. Nossa, que vontade de comer um sanduíche, nem dele você estava lembrando. Então, você come que você vai 3 horas da tarde no supermercado comprar um sabão em pó, tá saindo pão quentinho. Você sai sem o sabão em pó, mas sai com um saco de pão, porque os seus sentidos, eles foram aguçados e ativados, né? Então, eu acho que o primeiro mito que precisa ser quebrado é que, ao longo desses anos, eu sempre falo, quanto mais dieta você fizer, mais difícil vai ser de você emagrecer. Porque dieta pra gente hoje, atualmente, é restrição. Mas dieta, se a gente for ver a origem da palavra, é estilo de vida. Não tem nada a ver com restrição. Então, o primeiro mito, e o grande, o principal dele, é olhar para a comida, não posso comer. Ai, teve a Páscoa, não posso comer o chocolate de jeito nenhum, né? Né, eu não posso comer o frango ou alguma coisa assim, mas apela pra tomar um whey, né? Esses wheyzinhos prontos. Então Não tem acaba que sentido. não faz Tem sentido, né? sentido. Ele pode ser uma estratégia para um dia corrido e tudo mais, né? Mas se a gente for ver, é comida mesmo que precisa. Comer comida e organização. E acaba que a indústria, ela também tá moldando um pouco a sociedade por conta dessas questões fits, né? Igual a senhora comentou, deixa de comer ali o arroz, o feijão para comer algo fit. Então você vai chega no mercado, hoje em dia a gente já vê que tem aquela seção de produtos fitness. Só que quando a gente pega, eu fui adquirindo o hábito de começar a ler a embalagem, que eu acho que todo mundo deveria fazer isso, né? A gente acaba que vê ali um produto fit, mas a hora que você olha o primeiro ingrediente, segundo a legislação, o primeiro ingrediente é o que mais contém, Perfeito. né? Então você tem o quê? Açúcar. Só que muitas vezes o açúcar está escrito de outra 1000 nomes, forma, né? aham. Dextrose, maltodextrina. Então acaba que isso, querendo ou não, vai impactar diretamente na dieta, né? Não, completamente. E eles são muito atrativos, né? Então, a indústria, ela consegue fazer uma combinação, uma das combinações, vamos dizer assim, que mais ativa a nossa fome, entre aspas, vicia, a combinação de carboidrato com gordura. Então, pensa, o que é mais fácil eu comer? Por que a gente come tanta pizza? Por que eu pego, sei lá, um pacote de peta, né? Aquele biscoitinho de polvilho, que é gordura e farinha, mais nada. Eu como um pacote inteiro daquilo, né? Tudo bem que tem um crote-crote também que ajuda, mas essa combinação é muito significativa. Tem um aplicativo que chama Desrotulando. Ele é sensacional. Você escaneia qualquer produto com código de barra e ele vai te dando uma nota em relação a industrializado, ultraprocessado, que é legal ou não você comprar. Mas é super comum. Então, vamos lá. Tem aquelas bolachinhas, vamos dar nome, mas eu tenho certeza que todo mundo sabe qual que é. Bolachinha que tá lá escrito fit. A pessoa troca um pão com ovo para comer aquela bolachinha fit. Não tem sentido. Então, um pão com ovo vai te dar saciedade, é gostoso, mata a sua fome, você fica bem, e você come um pacote daquele, você segue com fome, gastou muito mais, não nutriu nada, porque a gente precisa lembrar que a alimentação é o nosso principal objetivo de alimentação, é a parte de nutrição. E daqui a pouco você tá com fome, você colocou um aporte super grande de calorias para dentro, e aí aquela hora fala assim, mas eu nem como pão, eu nem como nada disso. Então a gente precisa tomar muito cuidado e cautela quando a gente compra realmente esses alimentos fit, diet e afins. Então a gente falou que então a senhora falou que a dieta ela é nada mais do que a mudança de estilo de vida, ou estilo de vida, né? Mas existe alguma que seja a melhor? Que a gente vê falar dieta DASH, dieta, jejum intermitente, que daí acaba entrando numa dieta, dieta da lua cheia. Existe alguma, assim, que realmente tem evidência científica que ela é adequada para todo o público ou ela precisa ser moldada para cada indivíduo? O que eu falo? A melhor dieta é aquela que você consiga fazer. Por quanto tempo? Tempo indeterminado. Mas quando a gente vai falar de estudo científico, risco cardiovascular, a dieta do Mediterrâneo, ela ganha todo ano, né? E se a gente for ver, o que é a característica da dieta do Mediterrâneo? Eu não tenho carboidratos refinados, né? Não faz base. Não, eu tenho proteínas boas, mas proteína animal, ela não é a base da minha pirâmide. E eu tenho uma variedade muito grande de legume, verdura, gorduras boas, né? Então, na verdade, quase todas essas que a gente vai vendo, elas se enquadram de alguma forma. Mas eu acho que cada paciente, cada indivíduo tem um padrão alimentar, que é uma coisa super importante, cada um come de uma forma. E a melhor dieta vai ser aquela que se enquadre ao seu padrão alimentar, que esteja bem balanceada, sem restrição. Não precisa tirar nada.
Não precisa tirar seu doce, não precisa tirar seu pão, seu arroz, não precisa tirar nada, mas que você tenha consciência alimentar. E é uma dieta que você consiga manter. Enfim, essa sempre vai ser a melhor dieta. Para encerrar, que mensagem você deixaria para quem está buscando emagrecer, mas se sente pressionado, frustrado ou perdido com tantas informações por aí? A primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo é: saiba por que você quer emagrecer. Que não seja pelo médico, que não seja pelo familiar, que seja por você. Porque a mudança, ela só acontece quando eu sei o porquê. E por vezes eu vejo que as pessoas ficam, pela minha saúde. Não, pode ser pelo aquele motivo mesmo, que às vezes te incomoda. Que é olhar no espelho, te reconhecer, que é conseguir atravessar uma rua correndo, subir um lance de escada correndo. E entender que você não tem que dar conta só. É igual um paciente com depressão. Você não tem que dar conta só. Você pode e deve buscar ajuda. Né? Quando a gente fala em obesidade, a gente está falando em doença e uma doença crônica. Não tem cura. Não significa que você vai ficar acima do peso pro resto da vida. Mas que sempre, enquanto a gente não conseguir decifrar uma forma de resetar esse hipotálamo, você sempre vai ter que estar acompanhando. E não é nenhuma fragilidade, incompetência ou falta de força de vontade buscar ajuda, usar medicamento ou ser submetido a algum tipo de cirurgia como a gente tem. O que não pode acontecer é ficar do jeito que tá. E que essa mudança precisa acontecer por você, não por causa de terceiros. Porque se for por causa de terceiros, por algum padrão, por alguma coisa, isso não sustenta. Né? E pensar o que a gente está querendo é mudança de estilo de vida. Eu sempre gosto de fazer a seguinte pergunta para o paciente: como você se imagina daqui a 5 anos? Como você acha que você vai estar se você continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje daqui a 5 anos? Isso nos traz uma noção de expectativa e realidade bem diferente. E isso pode ser um gatilho para que a gente tenha uma mudança real. Doutora Marcela, muito obrigado pela sua presença. Eu que Obrigado, agradeço. acho que esclareceu a dúvida de muitas pessoas. A gente comentou aí um pouquinho sobre os benefícios, alguns malefícios que as canetinhas trazem, né? A casa está de portas abertas, tá? Obrigada. Caso queira trazer algum assunto que seja... Todos os assuntos a gente fala que são importantes, Sim. mas algo assim que seja muito relevante, fique à vontade, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada, doutora. Volte sempre. Obrigada, voltarei, pode ter certeza. Aos nossos ouvintes, agradecemos a sua companhia até aqui. Espero que tenham entendido mais sobre o tema de hoje. E caso tenha algum tema que queira ouvir ou perguntas sobre os nossos próximos temas, só nos enviar no directs ou caixinhas de perguntas no nosso Instagram.